Olá, olá, bem-vindos ao Match Gastronômico, o maior programa de gastronomia e empreendedorismo do Brasil. Eu sou a Manu Carvalho e ao meu lado não está o Gabriel, hoje está o meu outro sócio, que é o André Mifano, que está aqui, ó, que tem muitas histórias para contar e a gente já explica o porquê. Gabriel está de férias, um beijo, Gabi, e está sendo muito bem representado pelo Mifano. Muito obrigado. Quem pode, pode, né? Bom, eu sou André Mifano e estamos aqui hoje para explorar os sabores do sucesso e aprender com histórias ultra inspiradoras no caso de hoje, né? Que é seu amigo, inclusive, né? Um dos convidados de hoje, você quer apresentar? Olha, então, antes de eu apresentá-lo, eu preciso falar uma coisa muito importante. As pessoas precisam entender que é o seguinte. Eu o conheço há mais de 25 anos, trabalhei para ele em uma das casas e a gente morou junto, não só na mesma casa, como a gente dividia o mesmo quadro. Oh, quadro não. Quarto. O mesmo quarto. Olha, o nosso convidado de hoje é um dos chefes mais icônicos do Brasil, um verdadeiro crooner da cozinha, que ajudou a mudar a cena gastronômica aqui em São Paulo. Ele é quem? Bom, ele é chefe proprietário do icônico IC Bistrô, do Tapo Trattoria, e também sócio da Companhia Tradicional de Comércio, que é o grupo que reúne casas super famosas como Pirajá, Brás, Astor. Bom, tá aqui do meu lado. Benny Novak. Opa! Aê! Agora sim. Você sabe que a conversa de hoje vai ser muito especial, porque temos dois amigos, né, que tem aí muitas histórias para contar. Mas antes da gente começar, não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, que é @match.gastronômico, e também se inscreva no nosso canal do YouTube para não perder nenhum episódio e conteúdo exclusivo. Falando em redes sociais, Benny, fala aí suas redes sociais para o pessoal poder te seguir lá, saber as coisas da sua vida, os projetos. Benny Novak, @Benny Novak no Instagram. @IC _ Bistrô e @Tapo Trattoria, tudo junto, sem underline. Acho que é isso. Você é um postador ou não, Benny? Eu sou um postador. Eu sou um postador nas minhas redes, na minha rede. Eu sou um postador de comida e música. Eu não sou um fissurado por postar a minha profissão somente. Eu posto aquilo que eu gosto. Eu uso a minha rede social para postar aquilo que de fato eu curto bastante, que é basicamente comida e música, não só dos meus restaurantes, né? Dos outros e coisas interessantes que eu vejo por aí. E música sempre. Que tipo de música você gosta? Eu sou eclético, mas assim, eu vou dizer que blues é o meu principal, jazz, rock dos anos 70, rock mais antigo, e os nossos Johnny Cash aí, os nossos já começou Nelson. Já começou a dar as piadas internas. Quando a gente morou junto em Londres, o Benny toca violão muito bem. Muito bem. E ele levou o violão dele e aí, assim, a gente não tinha dinheiro, tava frio, tinha nada para fazer, além de estudar, que a gente estudou junto lá. Vocês, só voltando para quem tá aí em casa, vocês se conheceram em Londres ou antes de Londres, decidiram ir juntos? Como é que foi essa jornada? A gente se conheceu em Londres, na escola. No Cordon Bleu a gente se conheceu. Primeiro dia, acho que o André estava com uma pulseira do Brasil, ou você ou Danica, não lembro exatamente qual dos dois. E eu, uma pulseirinha com uma bandeira do Brasil, não lembro qual dos dois. E eu falei, porra, brasileiro, e acabou. Literalmente. Acabou aí, parou aí. A gente se conheceu aí e estamos aí. Estamos juntos até agora. 2 meses depois a gente estava morando juntos, sem dinheiro, sem ter o que fazer. O Benny pegava o violão dele e a gente passava a noite inteira cantando músicas do Johnny Cash e do Willie Nelson. E tomando café, e não dormindo por causa do frio. Café é um bom jeito de falar. Quebrado, mas foi bom. Então, você decidiu, a gastronomia na sua vida aconteceu antes da Cordon Bleu. Como é que foi para você decidir e falar assim, tá bom, chegou a hora de eu ir para fora e estudar e entender um pouquinho desse mundo? Eu comecei mais velho, eu comecei na gastronomia com uns 28 anos, na gastronomia profissional. Quando eu fui para Londres eu tinha 29 anos. Eu trabalhei com meu pai, na verdade é o seguinte, eu queria ser dentista. Você jura? Juro. Porque meu pai era dentista, foi dentista, mas ele não exerceu a profissão.
E tenho tios e primos dentistas, porque pessoas que eu gosto bastante. E eu queria ser dentista. Os Novak? Não, uma outra parte da família. Tá. E só que eu era muito mau aluno, bicho, muito. Eu jamais entraria numa faculdade de odontologia. E acabei entrando em administração, fui trabalhar com meu pai tinha um administrador de condomínio, trabalhei 7 anos com meu pai. E eu gostava muito, eu sempre fui muito bom comensal, né? Eu sempre adorei comer. Eu não sou daqueles que aprendeu a cozinhar com a avó, apesar da avó ter sido uma grande influência na parte gastronômica, mas não era uma coisa que eu não me interessava, eu não ficava lá, deixa eu cozinhar, deixa eu ver, não era nada disso. E eu comecei a cozinhar por prazer mesmo, comprando livros ali do... Eu lembro, o primeiro livro que eu comprei foi um livro do Sérgio Arno, depois um livro do Emmanuel Bassolet e do Charlot, do Emmanuel ou do Charlot, ou não sei, um dos dois, Charlot, acho. E eu segui a receita. Os amigos começaram a gostar, ou mentiam que gostavam, para se aproveitar da minha boa vontade, né? Mente, né? Não, para se aproveitar da minha boa vontade. Olha, eu sou uma mentirosa, então, Beni. Não, sei lá, porque assim, eu cozinhava, a galera, ninguém fazia nada, eu cozinhava para todo mundo, o pessoal, tá ótimo, continua cozinhando para todo mundo. Eu acreditei que era verdade aquilo, e eu falei, porra, de repente, né? Eu estava muito insatisfeito lá com meu pai, era horrível, eu detestava aquilo lá. Quem é criativo tem, né, normalmente, acho que uma dificuldade mais em ter esse trabalho, talvez, mais... Não é sério no sentido de seriedade da atmosfera, né? De você chegar, ter que cumprir uma tarefa sem ter tanta criatividade. Não, era horrível. E assim, meu pai, sei lá, eu já tinha 30 anos de escritório. E eu cheguei lá e por mais que eu não gostasse, eu falei, bom, já estou aqui, então, sei lá, deixa eu tentar gostar de alguma coisa. Sim. Eu olhava e falei, pô, dá para mudar isso? Pai, vamos fazer assim? Não. Pai, o que você acha de mudar, trocar esse computador de 1615 para um atual? Não. Eu falei, então tá. Beleza, então fiquei lá, então beleza. Fiquei lá, ganhando meu salarinho, fazendo nada, né? Pagando conta, assinando os negócios. E aí chegou uma hora que eu falei, não dá mais. Aí eu cozinhava, né? Como eu contei antes, cozinhava para os amigos, falei, porra, acho que eu vou fazer gastronomia. O pensamento do jovem, né? Jovem na época. Eu gosto de cozinhar, eu gosto de tocar, eu gosto de beber, eu vou ter um bar. É o grande empreendedor, né? Um pensamento de empreendedor. Vamos ganhar dinheiro como, né? Não sei. Mas vou pensar, eu levo meus amigos para beber comigo, ver eu tocar na minha banda, eu cozinho, E esse foi um pensamento bem simplório, né, na época, mas um pensamento que me deu um start, um prazer em falar, porra, talvez seja um negócio aí. E aí eu resolvi, na época eu resolvi ir para Nova York, mas aí eu conheci a mãe dos meus filhos na época, Natasha, e ela já estava indo para Londres fazer um mestrado, ou sei lá o que ela ia fazer, uma pós em jornalismo internacional, alguma coisa assim, e ela falou, eu já estou matriculada em Londres. Falei, bom, se a gente está namorando, então eu esqueço Nova York, vou procurar alguma coisa em Londres. E achei o Cordon Bleu e falei, bom, vamos embora para Londres, e a gente foi morar junto em Londres. Quando ela voltou para o Brasil, fui morar com o jovem aqui. Eu que virei a esposa. Virou... Casamento... O casamento maluco. Foi depois de Londres que você foi para Miami, né? Foi, eu voltei para o Brasil, né? De Londres voltamos para o Brasil. Sim. Estagiei no Cantaloupe, que era o chefe... Era o Douglas Santi, era a consultoria do Lohan. Lohan me deu O Lohan foi o primeiro cara que me atendeu, assim, na primeira semana, liguei para o cara me arrumou o primeiro estágio, foi incrível o Lohan. Depois eu fui trabalhar com o Rodrigo Martins, num restaurante chamado Brooklyn, onde os garçons cantavam. Não sei se vocês lembram dessa história. Eu lembro bem. A coisa mais louca, era um restaurante que no meio do serviço, um garçom largava o que ele estava fazendo e começava a cantar música de West Side Story, por exemplo. Era meio musical, assim, uma coisa maluca. Foi minha primeira experiência paga. E foi minha primeira demissão também, que eu briguei com o Pia lá e fui mandado embora. Você jura? Aconteceu. Mas foi corretíssimo a atitude do Rodrigo e do subchefe lá. Saí daí, fui procurar emprego, bati na porta do Alex.
da Tala, me recebeu super bem, conversou comigo ali no Dom, falou, cara, eu não tenho no Dom, mas eu tenho no Na Mesa. E aí trabalhei 1 ano na Mesa e por motivos de segurança, eu e Natasha, a gente foi assaltado dentro de um restaurante. A gente falou, não temos filho ainda, acabamos de voltar da Europa, vamos voltar para a Europa. Eu não tinha currículo nenhum. Ela tinha o currículo dela de comunicação e ela começou a mandar em Europa e Estados Unidos. Estados Unidos ela foi aceita em Miami, aí a gente foi morar em Miami. Você acha que trabalhar em Miami, lá no chamava Buchon do Grove, né? Era em Coconut Grove, era um buchon lá. Você acha que esse momento foi ali o que te virou a chave, assim? Ali você viu o que era um restaurante de verdade, com a forma que os caras trabalham e poder ver também o lado, né, não só de cozinha, mas de tocar restaurante, essa parte administrativa e de gestão. Você acha que é ali que você deu... O lance no Buchon foi o seguinte, eu cheguei em Miami, trabalhei num restaurante chamado Grappa, um italiano que era de uns brasileiros, e eu frequentava o Buchon para comer. E aí numa das idas lá, um dos donos, na verdade o dono lá, o principal, Jorge Henrique, que por acaso está morando no Brasil agora, e eu me reencontrei com ele depois de 20 e poucos anos, assim, que foi incrível isso. Ele olhou, me viu uma tatuagem de fogão que eu tenho, ele falou, porra, Brasil, que essa tatuagem de fogão, por que não sei o que? Eu falei, pô, eu sou cozinheiro. Aí, na hora, ele já virou, já gritou pro cara na cozinha, pro sócio dele, Cristian, subchefe. Eu falei, putz, só entendi subchefe, né? Falei, mas você nem sabe quem sou eu, você não viu cozinhar, não sabe se eu... Ele falou, tudo bem, não preciso ver nada, eu tô precisando de subchefe. E me contratou. Então eu vim para o Brasil, peguei meu visto, porque eu precisava voltar para pegar o visto de permanência, e fui trabalhando no Buchon. Era um restaurante minúsculo, não, desculpa, o restaurante tem 95 lugares, quase uma cantina francesa, camisa do Zidane pendurada, camisa do jogador francês, e bistrozão, e a cozinha desse tamanho, assim, minúscula. Eu ia lá e falava, porra, que delícia que é aqui, eu adoro, mas... Meu, deve ser uma loucura trabalhar nesse lugar. E quando o cara falou, vem trabalhar comigo, eu falei, não. Puta medo, né? E aí, beleza, aceitei e comecei a trabalhar lá. Foi sim, respondendo a sua pergunta depois dessa breve e longa introdução, foi o lugar onde eu aprendi tudo, porque a gente tinha 2 chefes incríveis lá trabalhando. O Cristian, que ficava na cozinha, o Jorge Henrique no salão, tudo de escola de Lyon e da região. E o cara não tinha tempo nenhum para falar comigo. Ele me deu uma caderneta, uma caneta, falou, vem atrás de mim, eu vou fazendo e você vai anotando. A caderneta continua aí e tudo que eu aprendi em relação à logística de cozinha pequena, apertada, restaurante lotado, gestão, porque eu fazia todos os pedidos, porque eu entrei como subchefe, ele ficou 1 mês na França, eu assumi 1 mês aquilo lá como chefia, não me pergunta como, e deu certo. E é um ponto muito interessante, né? Porque quando a gente fala das principais cidades da gastronomia, Miami não entra. E você ter Miami como a grande escola, já tendo passado por Londres e outros lugares, é muito curioso, né, Benny? É porque era muito... O Buchon, ele é muito original. Ele é um restaurante de Lyon montado em Miami. Coconut Grove. Um buchonzinho, que é um... Buchon é um tipo de bistrô, né? Eles têm denominações ali. A gente aqui, ou fora da França, usa bistrô para qualquer coisa também. Sim, né? Francês é bistrô. Então, assim, mas bistrô é bistrô, Buchon é Buchon, assim. Tá bom. Buchon seria menorzinho, com vinho da casa. Então, mas são denominações diferentes. Então era muito original. Então era como se eu estivesse trabalhando na França, só que num ambiente instalado em Miami. Então, para mim, foi um aprendizado de culinária, de técnica clássica francesa e serviço super busy, super cheião, né? Sei lá como eu falo em português. Sim, mais lotado, bombada, né? assim, tipo... lotada.
foi lá, foi com eles. Eu acho que isso é a prova máxima de que, falando de Miami, né, como não sendo uma cidade considerada uma cidade gastronômica, mas eu acho que essa é a prova máxima que a nossa profissão, né, a história da gastronomia sempre foi e sempre vai ser baseada em pessoas. É isso. Eu tenho pouco medo da inteligência artificial em relação à nossa profissão por causa disso. Então, assim, se você pegar 2 caras muito, muito bons de Lyon e colocar em qualquer cidade do mundo, esse restaurante vai ser muito, muito bom. A nossa profissão é baseada nas pessoas. Exatamente, é isso. É uma experiência 100% francesa. Um chefe incrível no salão, um chefe incrível na cozinha. Os 2 cozinhavam. Só que o do salão não queria mais entrar na cozinha. Então a experiência foi incrível. Para mim, profissionalmente, foi o melhor lugar, assim, o melhor aprendizado. Você voltou de Miami, veio para o Brasil e resolveu empreender abrindo o IC, né, Bistrô. Isso daí. E tinha essa culinária, já que você aprendeu em Miami, né? Não deve ser à toa que era uma culinária francesa. Faz sentido? Não, 100%. Eu saí de Miami, eu não queria sair de Miami. Tá bom. Mais uma vez fui movido pelo trabalho da Natasha, né, que foi chamada para voltar para São Paulo para trabalhar na Folha. Eu saí de Miami com a ideia, eu falei, o Renato Ades, que é meu sócio desde a montagem do IC, desde 2002, ele me mandou uma mensagem lá falando, pô, fiquei sabendo que você é cozinheiro, quero montar um negócio. Falei, não pretendo voltar. Deu 3 meses, já pretendia voltar. Mandei para ele, quando voltei para o Brasil, já vim com a ideia, eu vou montar um buchon aqui em São Paulo. Eu vim com a ideia de trazer o conceito do buchon de Miami para São Paulo. Esse é o meu prazer hoje na culinária, é ter um bistrô de bairro, cozinha clássica francesa, técnicas clássicas francesas, que foi a nossa escola, e montei isso. Vim com essa ideia e conceito pronto do lugar que eu trabalhei. Eu me lembro o dia da inauguração do primeiro IC, eu estava lá e era exatamente isso, microscópico, super de bairro, num lugar, imagina, na frente do cemitério, né? Que era da Consolação, e era um lugar que... E hoje voltou para lá, né? Depois de 19 anos na Rua Pará, levantaram um prédio, como tudo que acontece aqui em São Paulo, e a gente voltou para a Rua Mato Grosso, no espaço maior, no mesmo lugar. E era isso, assim, eu imagino, eu nunca fui no buchon, mas eu imagino que tinha essa alma desse micro-restaurante e tal. E acabou que virou, assim, a gente não tem como andar em volta dessa história, que virou um ícone da cidade, mesmo com todas essas dificuldades, e muito rápido. Essa pergunta é horrível, assim. Se fizesse para mim, eu não ia saber responder. Você tem ideia do segredo? Tem um segredo desse sucesso? Por que virou um sucesso tão rápido? E obviamente, como que você fez para manter esse sucesso gigantesco até hoje? Veja bem, vamos lá. Segredo de sucesso para restaurante, se a gente tiver que escrever uma cartilha, eu diria que tem que ser atendimento, né, generoso, acolhedor e padrão de comida, padrão de serviço, padrão. Você acha o padrão mais importante do que a comida ou a comida mais importante que o padrão? O padrão da comida. Ou seja, padrão... Os dois. Né? Os dois. mas vamos lá, o sucesso, cara, André, como é que foi tão rápido? Eu acho que a gente trouxe para São Paulo... o que a gente tinha em São Paulo? Ótimos restaurantes franceses, né? Antigos. La Casserole. Né? Casserole, Marcel... Chef Rouge. O Chef Rouge acho que já tinha, mas se o Chef Rouge já existia, ele era recente. Sim. Mas estou falando, a gente tinha aqueles serviços mais antiquados, as caras... que eram ótimos. Que era mais Largo da Batata, era uma coisa mais do centro. E a gente trouxe um bistrozinho mais moderno, focado em Estados Unidos, uma coisa mais jovial, uma maneira de servir mais jovem, mais contemporânea, assim. E cardápio simples, cara. Eu acho que foi isso. A gente trouxe um conceito novo para uma culinária antiga em São Paulo. Acabou levando, acho que pelo local também,
Está atrás do cemitério, ali na frente do cemitério, sei lá como, e uma rua onde não tinha nada, tinha um tráficozinho pequeno e umas... leve. Tinha um mini... aquele tráfico pontual, umas senhoras da vida ali que ficavam... Acho que acabou gerando uma curiosidade, a galera começou a ir, viu que a comida era boa e simples, preço bacana... E a gente foi embora. E como manter isso? É padrão, cara. Se você comer um filé poivre em 2002, você tem que comer o mesmo filé poivre hoje lá, cara. O molho tem que ser igual, porque é isso que faz você voltar. Se eu gostei do filé poivre ontem, hoje eu quero comer igual. Eu não quero comer um outro estilo. Né? O cozinheiro mudou, então muda o molho. Não. Padrão de serviço, padrão de atendimento, padrão de receita, de receituário. Tentar fidelizar ao máximo a tua clientela e fidelizar a tua equipe, porque isso te traz padrão. Eu ia tocar nesse assunto agora, que o padrão dele, quando ele falou, se um cozinheiro sai, o poivre tem que estar exatamente igual se outro cozinheiro entra. Acontece que no IC, pra gente que se conhece há muito tempo, a gente sabe que, tipo, nenhum cozinheiro vai embora. E eles estão os mesmos caras desde sempre. A gente teve um giro muito pequeno. O meu chefe hoje, que é o Coquinho Hernandes, ele está comigo desde a pia. Ele está há 23 anos comigo. Uau. O subchefe, que é o irmão dele, está comigo há 21 anos. E eu tenho funcionário do dia da abertura até hoje está lá comigo, no salão também. A gente vê uma grande dificuldade hoje para quem trabalha com gastronomia de segurar os colaboradores, né? O que você acha que você fez ou faz que faz com que o seu colaborador fique mais de 20 anos com você? Eu e Renato, a nossa política ali dentro sempre foi eles em primeiro lugar. Parece uma bobagem, mas é isso. Eles em primeiro lugar. Então, assim, isso é um mérito do Renato, né, porque ele que cuida dessa parte. Eles nunca ficaram sem receber. A gente nunca pegou caixinha deles. A gente nunca deixou de dar caixinha para eles. Eles receberam o que a gente promete, a gente cumpre. Eu acho que isso traz uma energia e uma responsabilidade muito grande, essa troca de responsabilidades muito. A nossa parte a gente faz. Se eu falei para você que você vai acontecer isso, é isso que vai acontecer. Eu não vou te prometer te pagar 100 mil reais se eu posso te pagar 5. Eu vou te falar, eu posso te pagar 5. E vai receber os 5. Mais ou menos isso. Isso é só um exemplo dessa troca que você tem que ter com a tua família ali. A gente passa 15 horas, 20 horas do dia ali com a galera, né, cara? Não tem como ser diferente. O papo tá muito bom. Eu vou ajudá-los a servir. Ó, o que temos aqui, Beni? Eu trouxe... Eu trouxe do IC. A grávida tá chateada. Hoje. Apesar de ter o tapo também na parada, eu trouxe só do IC. Eu trouxe o steak tartar, que é um clássico nosso, que a grávida não pode comer, não deve comer. Não pode, né? Isso é médica verde. E eu trouxe aproveitando um friozinho que tá por aí, trouxe um cassoulet com confit de pato. Eu vou trazer os 2 pratos mais para cá, para a gente poder experimentar juntos. Mas enquanto isso, antes da gente terminar, né? Você citou o tapo. Quando que veio o tapo? Por que você resolveu mudar, então, a culinária? O tapo veio por um acaso. A gente tem um cliente chamado André Almada, que é um dos reis da noite aí de São Paulo. E ele pegou o ponto onde era na mesa do Alex Atala, ali na Consolação, e montou um lugar chamado Mercadinho. Isso em 2005, 2006, por aí. Ele montou esse mercadinho e viu que ele é dono da... Eu nem sei se existe mais, mas foi dono da The Week, foi dono do... Acho que ainda existe, não sei. Eu não sei se ele ainda é dono disso. E ele chegou pra gente e falou, cara, vocês não querem pegar o ponto desse mercadinho aqui? Porque eu montei um negócio que não tem nada a ver comigo, minúsculo, pequeno, né? E eu olhei pro Renato e falei, eu acho que a gente pode pegar, foi onde eu trabalhei, né? Na mesa tem um lado... emotivo aí, emocional. E a gente pegou, quando a gente olhou um pro outro e falou, beleza, e agora? Pegamos para quê? Vamos fazer um IC Express? Vamos fazer o quê?
Aí eu falei, porra, eu adoro italiano, e você? Ele falou, eu adoro também italiano. Então eu falei, tá, então vamos fazer um italiano. E você se sentia super à vontade em fazer uma outra Sem dúvida. Culinária? Não é porque no Cordon Bleu a gente tem, assim, 90% francês, mas você tem técnicas de tudo ali. E a nossa referência italiana era muito grande. O Renato é filho de italiana, e referência de gastronômica, de comer por aí afora e batalhar. Então foi um sucesso ali. A abertura foi um sucesso. André Mifano foi nosso primeiro chefe ali. Depois saiu para abrir o Vito. E foi um sucesso na Consolação. A gente ficou aberto na Consolação durante 14 anos. A pandemia chegou, a gente fechou, é muito pequeno, não tinha como regras de distanciamento, não tinha como ficar lá. A gente passou o ponto e esperou a hora certa para reabrir o Tapo. E a gente reabriu agora, há 1 ano e meio, ali em Higienópolis, na rua Alagoas, em frente à Praça Buenos Aires, embaixo do edifício icônico do bairro, que é o edifício Paquita. Sim. E está incrível. Deixa eu te perguntar, mudar um pouco de assunto. Em 2012 foi quando você virou sócio da companhia tradicional, correto? Isso. E aí abriu uma marca nova, que é esse Brasserie. Isso foi uma outra chave que eu imagino que deve ter virado, porque eu entendo a diferença de você ter o seu restaurante e, de repente, você entrar num grupo enorme, já de muito sucesso, que tem um monte de protocolos, um monte de formas diferentes de trabalhar. Isso para você foi um choque ou, na verdade, foi um aprendizado para você entender como que você faz para escalar os restaurantes e aprender a fazer coisas maiores e entender como são essas logísticas, assim? E a segunda parte da pergunta é, te ajudou depois no Tapo e no IC? Ou são duas coisas completamente diferentes? Não, ajudou, sem dúvida. Começando pelo final, ajudou muito. Voltando para o começo, sem dúvida, para a gente assim, ser chamado pela companhia, eu era cliente da companhia, conhecia os donos. Ser chamado pela companhia para conversar já foi uma honra enorme. Ter um grupo desse tamanho, desse profissionalismo gigantesco, aí chamar a gente para uma conversa, saber se a gente tem interesse em montar alguma coisa junto, já foi incrível. Decidimos por levar a marca em si, montar uma brasserie, que é um pouco maior, né, para shoppings, que o espaço é maior que o bistrô. E foi, sem dúvida nenhuma, foi um aprendizado, é um aprendizado, trabalhar ao lado de 6 sócios incríveis ali, cada um cuidando da sua área, e eu meio perdidão ali no meio, ouvindo e tentando aprender o máximo que eu pude com eles ali. Incrível, muito, muito bacana. Vamos lá, você me perguntou se foi um aprendizado, né, se mudou alguma coisa, se ajudou no ensino, no Tapo. Eu tenho que falar para você que ajudou muito, sim, na importância de pensar na experiência global do cliente, pensar que restaurante não é só qualidade de comida, é custo, despesa, aprender a trabalhar em grupo, aprender a ouvir, porque assim, eu sozinho lá, eu falo, eu quero isso, isso acontece. Eu, num grupo gigantesco desse, eu quero isso, tem umas 5, 6 pessoas para debater comigo o porquê disso. Sabemos bem. Então, tá sabendo, né? Sabemos bem. Tá sabendo bem, né, da situação. Então, assim, eu aprendi muito, o meu aprendizado na companhia foi, primeiro, ouvir, né? Porque os caras têm um know-how absurdo. Segundo, trabalhar em grupo com eles e ouvir não, que é uma coisa muito difícil para um chefe de cozinha. Ouvir não vai rolar, isso não cabe aqui. Entre as outras coisas que eu falei, eu acho que é muito importante trabalhar com eles, ajudou demais no Tapo em si, sem dúvida nenhuma. Acho que a visão, ela fica mais 360, né, Beni? 100%. É um business, né, cara? Não é só uma poesia. É isso. Né? Não é... Que essa é a maior dificuldade na gastronomia, é você colocar poesia dentro do business e dar certo. Principalmente para um chefe de cozinha, principalmente para um cozinheiro. O empreendedor, o investidor, ele não vai olhar a poesia somente, né? Ele vai olhar os números e a última linha ali.
Porque é um business, a coisa tem que dar certo, cara. Não adianta você querer servir foie gras e vender a preço de banana, porque não vai rolar o negócio. O investidor, ele tem esse mindset, ele já entra com esse mindset de business, de negócios. Como é que eu vou fazer para ganhar dinheiro nesse, já pensando em escalar para o próximo. E a gente, como cozinheiro, cara, assim, a gente frita ovo para viver. Então, o nosso negócio é focado na comida. Isso aqui tem que ser legal. Essa carne não tá boa, eu quero uma com 10 vezes a qualidade. Mas aí o CMV vai ficar alto. O CM quem? Não. Eu quero que esse negócio... Eu acho que é isso mesmo. A gente poder ter alguém para falar pra gente e ensinar pra gente que isso é um business. Quantos anos que a gente tá nessa? 20, 30 anos tentando aprender... 25, 26 anos. Pois é. Eu ainda estou aprendendo, mas... E eu tenho sorte, porque no IC, no Bistrô e no Tapo, eu tenho o Renato, que é um amante da gastronomia e entende esse lado mais criativo, poesia, assim. Então, a gente até, a gente abre mão de ganhar em algum prato para poder ter ele no cardápio, pela poesia do negócio. Assim. Sim. Então... Tem os dois lados, né, Beni? Ó, chegou aquele momento que é o retrato do convidado que a gente vai conhecer um pouquinho melhor o Beni. Então, roda a vinheta. Retrato do chefe. Beni, qual foi a melhor experiência gastronômica da sua vida? Putz, uma? A que, tipo assim, te lembra. Tem que ser só uma? Opa! Nossa, mas tem tanta, bicho. Pô, uma só? Ele é geminiano. Não, eu sou ariano. Eu não entendo nada disso. Eu também não. Geminiano, ele nunca gosta de escolher. Ele tá puto. Eu tô pensando aqui, porque assim, pô, eu tive Thomas Keller, eu tive Daniel Boulud, Etchebarri, tive os Vai, mano, os clássicos. Tem um negócio, pode ser um prato que você Até porque a gente vê muito, na grande maioria das respostas, que não é só sobre a comida, é muito mais sobre o momento. Então, às vezes, vai ter um que puxa mais então, seu coração. Então, se eu for falar pro momento, eu vou falar das minhas viagens para a Itália que eu fiz com os meus amigos aí. Tem a Osteria da Gemma, cara, que é a coisa mais simples, a comida mais do Piemonte ali, comida clássica e bem executada e muito simples e barata. Se eu tiver que escolher uma, eu diria que foi... É muito difícil, hein? Eu tenho várias, mas é a Osteria da Gemma. O que você comeu lá? Putz, eu comi carne cruda, comi vitello tonato, comi tajarim com ragu bolonhese. E sempre enrola, a gente enrola, e a resposta é sempre um negócio mais simples que a gente já comeu. Porque assim, se a experiência tem que ser essa, se tem que escolher um, e a experiência tem que ser aquela que te toca a alma, bicho, eu acho que é isso. Não tem, eu não teria outra. Teria outra na Itália também, nesse segmento aí, que é o Bardon também, que fica lá. É tudo graças ao Deco Lima. Outra boa. Quem é o profissional, o cozinheiro, a personalidade de gastronomia que mais te inspirou para você ser quem você é como cozinheiro? Putz, se tiver que escolher um só, eu diria que foi o Christian Ville, que é o meu chefe de Miami. Mas eu tenho outras inspirações de chefes renomados, aí, famosos, Marco Pierre White, Nicolas Denis, Raymond Blanc, Pierre Kaufmann, clássicos, os irmãos Roux, são, assim, cozinha clássica francesa, cozinha clássica italiana, ponto. Se você não fosse chefe, eu imagino já a resposta, o que você teria escolhido ser? Eu teria escolhido ser músico. Aí eu achei que era dentista. Não, dentista... já percebeu que não ia rolar, tá ligado? Dentista seria o meu ganha-pão, mas se eu tivesse que escolher alguma coisa, eu teria sido músico. Sempre nesse lado artístico. Sempre. Eu tô adorando estar desse lado. É diferente, É muito né? bom. É muito bom estar desse lado, porque eu posso fazer as perguntas que eu nunca consigo responder. Qual é o ingrediente que não pode faltar na sua cozinha? Paixão.
Aí sensação demais, né? O ingrediente que não pode faltar na minha comida é sal, bicho. Sal não pode faltar, não tem como. Se bem que você pode substituir por outras coisas, né? Uma anchovinha, um namplá, mas sal não dá pra faltar. Se fosse a sua última refeição do mundo, qual seria? Vai acabar o mundo, você vai escolher um lugar para comer. Casa da minha avó, bolinho de frango, salada de tomate, batata frita e arroz. Melhor resposta. Delícia, hein? Sem dúvida, sim. Mas sem dúvida, talvez com o bife da minha mãe também, vai. Sua mãe. Qual o seu guilty pleasure? Aí não dá pra ter um. Eu sou o rei do guilty pleasure. Eu posso falar uns 60 guilty pleasures. Bom, eu posso falar desde... Começa por esquibom, batom. Ah, vai, jura? Porra, eu juro, meu. Eu posso... Isso é super guilty pleasure, o esquibom, e eu gosto do esquibom grande. Gosto também do mini lá, o bombonzinho. O esquibom eu sabia, mas o batom aí... Batom é incrível, uma delícia. E, pô, nossa, cara, posso falar mais uns 600 aí, sei lá, um monte de trash coisa aí. Arroz, show e queijo ralado. Oi? Essa você sabia também? Esse eu sabia bem. Arroz, show e queijo ralado, isso é um guilty pleasure incrível, meu. E o que tiver de mistura, né? Se tiver um franguinho, vai franguinho. Se tiver uma carne moída, vai junto. Se tiver nada, vai nada. É isso. Ovo. Chegamos na parte especialíssima do programa, onde os chefes comem com o Beni. Onde os chefes comem. Ó, isso aqui só vale nome de restaurante, tá? Eu não posso falar a casa da minha mãe. Só vale nome de restaurante. Melhor italiano. Tirando os meus, Tapo e Braço Trattoria, temos o Dona. Estamos aqui, né? Fazendo jogo. Não, mas olha só. Não, melhor italiano. Agora, vamos lá. Eu vou falar 2 italianos que eu tenho amado. Bom, um eu amo há 45 anos desde a minha infância, que é o Jardim de Nápoles, que é do lado de casa. Ganha para comer aqui. simples, para comer o meu... Eu adoro o parmegiana deles, mais do que o polpettone, que é o clássico deles, e o fusilli, molho de tomate. Nossa. E tem um outro lugar que eu tenho adorado aí, que ganhei uma família nova, que é a Cozinha dos Ferrari, na Moca. É um italiano bem legal. Eu não conheço. Divertidíssimo. A nona é incrível. O Mauro, que cozinha, o pessoal muito legal, a Maíra, incrível. Ó, mais um para nossa lista, me fala. Já anota. A melhor pizza. Ser sócio de uma multimarcas dá nisso, né? Tem a melhor pizza, Brás Trattoria. Né? Não vamos falar de outras. Eu gosto da pizza da Moca. Eu gosto uma pizza mais classicona. Apesar de ser uma massa muito fina, Camelo, é um guilty, quase um guilty. Bom e velho Camelo. Bom e velho Camelo. Mas é muito, muito gostosa, gosto. É uma pizza que dá para comer inteira. E juntar com estrogonofe? Nossa, estrogonofe do Camelo também é bom, muito bom. E tem um parmegiana ótimo lá também. Olha, eu sou viciada em parmegiana. Não comi nem no Jardim de Nápoles, nem no Camelo. Vou experimentar. E tem uma pizza muito boa também a de Bari, no Ipiranga, que é muito legal. Melhor hambúrguer. Vamos lá. Melhor hambúrguer. Esse é um outro guilty pleasure meu aí. Tem Hobby Lanches, que é... Putz, que é... Esse eu sabia. Que é assim, é aquele hambúrguer que eu comia quando era moleque, né? Que é o melhor de São Paulo, I don't know. I have no idea. Mas desculpa pelo inglês, vamos voltar aí, né? Clássico. É o seu, clássico. Mas é um classicão meu. O Hobby pra mim é incrível. E temos o Ritz e Zedelli, tem os caras tem um hambúrguer. Zedelli é tipo... Um sim ou não aqui? Um sim ou não. Melhor árabe.
Tenho dois para falar. Tenda do Nilo. E eu tenho gostado muito não é um árabe, é a cozinha do Oriente Médio, e o chouk, que é um... Não conheço. O chouk é muito legal, muito bacana. Muito gostoso, moderno. Tem um agora, tem dois, né? Tem um em Pinheiro, Baixo Pinheiros, e tem na Vila Madalena o chouk esfirras. Bem legal, muito gostoso. Mais um para a lista. Mais um. Hoje tá bom, né? Melhor japonês. Melhor japonês. Nunca tem um só, né? Mas assim, eu gosto muito do Tanuki. Gosto. Também já sei. Agora, vamos botar levar um degrauzinho acima, assim. Você tem o Kan Sushi, que eu adoro. Você tem o Shin Sushi, que é incrível. Quem esteve com a Você gente? tem de Omakase, tem o Kanoe do Tadashi, que é absurdo. Gostei muito do Goya também quando fui. Muito legal. E o do lado de casa que eu vou sempre, que é o Sushi Papaya, cara. Que incrível, ali na Praça Vila Boim, bairro. Saiu com... Acho que o Facundo falou, se não me engano. Falou. Eu vi que o Facundo comentou também, junto com o Tapo, falou do Sushi Papaya. É o bairro, né? A gente mora ali. Bairristas. A melhor comida brasileira, na sua opinião? Tordesilhas. Pum. Jiquitaia. É isso. Melhor sobremesa. Minha rabanada. Pronto. Eu não sou o cara de sobremesas, assim. Mas eu sou a pessoa da rabanada. Putz, Mas a minha eu rabanada amo. realmente modéstia à parte, é muito boa. E outra, cara, eu vou duas minhas, sei lá, o pessoal vai achar que... Mas eu sou muito difícil de comer sobremesa em restaurante, mas a minha rabanada e a panacota do Tapo são... Rabanada do Ici e panacota do Tapo são incríveis. Mas eu poderia dizer uma última sobremesa que eu comi, a merengada lá do Zedeli que eu comi, adorei. Simples, muito simples e estava muito gostosa. A sua comida favorita, onde? Onde? E o quê? Putz, Tom Roy. Ó quem falou do Tom Roy. Eu dei a mesma resposta. Eu frequento Tom Roy há 30 anos, sei lá, 25, 30 anos. Eu vou, no mínimo, 2 vezes por mês eu estou no Tom Roy. Assim, E você pede o quê? Macarrão, tem um macarrãozinho, quer falar? Não. O André Não. Ele gosta tanto do Tom Roy que ele tá... Não é. Quase... Posso contar uma história rápida? Depois que eu vim aqui e falei do Tom Roy, na semana seguinte eu fui lá. E eu falei da costelinha agridoce azeda, que é o meu prato favorito, que eu como há, tipo, 30 anos. E eu tomei uma baita bronca lá. Porque depois que a gente falou aqui, na semana, eles venderam literalmente o dobro. E eles não estavam preparados para isso. Então, eu estava aqui, na verdade, eu estava sorrindo, esperando para ver o que é que vai vender o dobro lá para ligar para avisar dessa vez. Então, Tommy, Johnny, James e Terezinha, prestem atenção. Se preparem. O que eu como lá? A costelinha que o André falou, só que eu como ela sem o molho agridoce, eu como ela sem molho. E o macarrão com miso, carne moída e pepino. Eu posso falar uns 10 pratos que eu como lá, que eu adoro. Tem o famoso 110, que é o côtier, que é um gyoza ali na chapa, que eles fecham na hora, que é incrível, tanto suíno quanto bovino. E eu posso ficar aqui, a gente pode passar uma meia hora falando do Tom Roy, que para mim é o restaurante de São Paulo. Eu vou lá no sábado. E a gente pode... Vamos? Aí, ó, mais um encontro. Nossa, duvido que vai dar certo, mas vamos. Eu também Vou te duvido, mas ligar. vamos tentar. Não, vamos nessa. Mas é isso mesmo. Tom Roy, para mim, é o meu restaurante preferido de São Paulo. Tem alguma coisa nesse mundo que você não come de jeito nenhum? Tem. Buchada. Eu não sou o rei dos miúdos, assim. Eu não sou um grande apreciador de miúdos, como pouco. Mas não consigo. Uma vez... O Jacan me chamou para comer... É super francês, né? Ele me convidou para comer andouillette, que é... Eu adoro. Eu não consegui. Eu tive que tacar muita mostarda para comer andouillette. Você fingiu que você comeu ou você falou, puta, não vai? Fingi que comi. Eu, o Renato e o Jacan na mesa lá, quando ele teve a brasserie ali em Genópolis.
Então eu não sou muito dos miúdos, assim, não sou... Experimento. Né? Não tem nada que eu falo, não, de jeito nenhum. Mas matar um pratão de buchada, você não vai me ver fazendo isso. Vou sair com fome. E vai no Tom Roy depois, no tapa ou no em si. Ou dona, né? Agora chegamos no momento panela de pressão. Nossa. Panela de pressão. Se você pudesse dar uma dica única de ouro para quem quer investir no setor gastronômico hoje, qual seria? Escolha bem seus sócios. Escolha bem seus sócios, sem dúvida nenhuma. Tenha afinidade com seus sócios, assim, coloque tudo aqui. Eu estou pensando em mim como cozinheiro, né? Vamos lá, estou pensando em alguém cozinheiro, escolhendo. Coloque muito bem, abertamente, os seus pontos em relação à tua culinária, o que você quer que seja o teu negócio. E muita coragem e determinação, que é uma profissão desgastante, assim, não tem descanso, né? Você não fecha a porta sexta-feira e volta segunda, você não fecha a porta no ano novo, talvez no ano novo sim, mas feriados, não. Então, assim, coragem, determinação, muita disposição e escolha bem seus sócios, escolha bem quem vai estar com você nessa jornada aí, que é longa. É isso mesmo. Bom, na sua opinião, qual que é o maior gargalo na gestão de restaurante hoje em dia no Brasil? Bom, isso pode ser no Brasil, assim, ou em São Paulo. Eu acho que talvez em São Paulo seja até mais característico, porque São Paulo é um lugar muito diferente e é o lugar que a gente conhece, assim. Qual que você acha que é esse gargalo? Qual é o maior problema do restaurante hoje em dia? Hoje em dia, para mim, está sendo pessoa, contratação. Que é a alma do negócio, né? A gente tá muito difícil, staff, pessoal, muito complicado. Eu acho que a pandemia deu uma reduzida. A gente tinha muitos funcionários que viviam aqui, que eram do Nordeste ou do Sul, que viviam em São Paulo, trabalhavam no setor. Na pandemia, por conta da decisão de querer voltar a ficar perto dos pais, que era uma situação preocupante, gigantesca, né? A família, a galera resolveu voltar e percebeu que talvez ficando lá e trabalhando no próprio negocinho lá era melhor do que voltar para São Paulo para esse trampo. Então a gente perdeu muita mão de obra e tá aí para mim, acho que para todo mundo, né, André? Assim, eu vejo pela companhia que estão, sei lá, 1.500, 1.600 funcionários, a gente não tem, falta gente. Está muito difícil a contratação, esse é o grande gargalo no momento. Eu acho que além disso, aconteceu uma coisa pós-pandemia também, que foi uma explosão de abertura de novos negócios, de novos restaurantes. São Paulo borbulhou de um jeito absurdo nos últimos 3 anos, que a gente não via há muito, muito tempo. E aí, todo mundo precisa de funcionário e essas pessoas têm um número finito de pessoas que querem trabalhar no meio. Então, a gente vê isso, inclusive, das pessoas trabalhando muito, por períodos muito menores em cada restaurante, pipocando, assim. É verdade. Eu acho que esse é um... Saindo por um valor mínimo, né? Exatamente. É isso. Exatamente. Eu sempre falava isso. Às vezes a gente tinha a sensação que a coisa mais legal que eu tentava fazer nos meus restaurantes era mostrar para aquela galera da cozinha que aquilo é uma profissão, que não é um passatempo, eu estou trabalhando na cozinha. Então, que ser cozinheiro ou ser garçom é uma profissão legal. Eu não queria que ninguém saísse de lá por R$100 a mais para ir dirigir um caminhão ou para ir fazer outro trabalho, entendeu? Eu queria que eles entendessem que eles estão numa profissão muito bacana. E hoje em dia isso mudou muito, o pessoal tem um olhar muito diferente para a profissão de cozinheiro e garçom, que é incrível hoje em dia também, serviço de salão, barman e tudo isso, toda essa área, que era uma subprofissão, né? Nos anos 70, sempre foi, né? Sempre foi não, mas nos anos 70 para cá foi uma subprofissão. A gente enfrenta, né, um grande problema quando a gente fala de staff, que é essa coisa do tempo hoje em dia, né? Ninguém mais quer trabalhar no fim de semana e não quer, às vezes, entender que né, a gente faz parte disso,
que essa é a profissão, tem prós e contras, né? Exatamente. Eu acho que a juventude já vê o contra e nem quer tentar entrar para o nosso meio. E a gente está... E a tecnologia que fez isso tá exacerbando esse sentimento, porque através do celular hoje em dia tem gente que consegue, né, vira influencer ou trabalha ou fica de home officer, todas essas palavras em inglês que entraram no nosso dialeto e que são absolutamente prejudiciais para o real funcionamento da economia formal de verdade, né? Essas pessoas, o cara fala, pô, peraí, por que eu vou trabalhar num restaurante de pé se eu posso ficar em casa atendendo o telefone? Ou virar influencer, entendeu? Exato. E o ponto positivo disso é que a gente começou a enxergar, a gente, digo, os donos de restaurantes, empreendedores, começou a enxergar uma possibilidade de uma escala 5x2, né? De ter um pouco, porque assim, na nossa época e anterior... É uma coisa nova, 5x2, vamos lá, dentro de restaurante. Sim. Era uma folga semanal e um domingo por mês. Sim. Você tem uma escala 5x2, eu ouvi até a escala 6x2 aí, quem me falou foi o Benê, do Zedeli também, que eles fizeram uma transformação para dar uma humanizada um pouco melhor nessa profissão que é tão desgastante, né? E realmente, você não tem final de semana. Não dá. Eu quero trabalhar em restaurante e não ter final de semana, só se você fechar o restaurante. É igual o jornalista esportivo que não quer ver jogo. Exato, não quero ir no estádio, não quero ver jogo, trabalhar em casa, é mais ou menos por aí. Mas tem um lado positivo que a gente começou a tentar enxergar e humanizar um pouco mais também as escalas de trabalho dentro de uma profissão tão desgastante fisicamente e psicologicamente, porque é uma pauleira ali. Total. Cobrança o tempo inteiro. Então Eu vou mudar um pouquinho o jogo aqui do programa, já que o Gabriel não está aqui com a gente, e tem o Mifano, que é amigo do Beni há bastante tempo. Eu queria que o Mifano trouxesse como amigo uma história que te lembra o Beni. Vamos fazer aquele momento fantástico pra gente chorar. Chorar? Tô brincando. Chorar não vai acontecer. Vocês vão rir ou vai ser cortado, né? Primeiro eu gostaria de dizer que você me paga, porque não estava combinado isso. E assim, a maior parte das nossas... Eu não sei que horas passa isso aqui na televisão. Exato. Que precisa ver. Que a gente morou junto em Londres. Muita calma nessa hora, André. Pense bem. Fala que o meu casamento foi bonito. É verdade. Olha, eu sou padrinho de casamento do Beni quando a gente voltou de Londres. 2000. Eu tenho duas histórias interessantes, mas eu acho que eu tenho uma história... Quando a gente morava em Londres, teve o lançamento de um filme, que era um documentário. E a gente resolveu ir assistir esse documentário. E era um documentário que chamava The Last Train, O Último Trem, que era o documentário do Steven Spielberg sobre a Segunda Guerra Mundial, principalmente sobre o que aconteceu com os judeus nos campos e tal. E a gente foi rindo, fazendo bagunça, como sempre a gente fez, tomamos uma antes de ir e tal, não sei o quê. E a gente foi andando, ficava no final da rua ali de onde a gente morava. E na volta, e assim, o documentário começou e mais ou menos no 4º minuto eu comecei a chorar. Pesado. E a gente voltou, e aí terminou o documentário, a gente voltou e eu permanecia chorando. E o Beni... absolutamente, assim, ele não sabia o que fazer comigo, então mas foi muito emocionante. A gente voltou e aí a gente chegou em casa e eu não conseguia parar de chorar, eu queria ligar para minha mãe, para o meu avô, não sei o quê, e aí ele começava a pegar as coisas que nos faziam feliz durante enquanto a gente estava em casa. Então, assim, ele tocou violão, ele me trouxe uísque para beber, ele tentava contar piada, a gente queria cantar música. Mas eu acho que esse momento é interessante para mostrar a ligação humana que a comida e a cozinha traz para as pessoas. A nossa profissão cria
conexões muito íntimas, não só entre as pessoas que trabalham nisso, porque entendem o que é ser cozinheiro, entendem quais são as nossas emoções, mas cria conexões muito fortes entre pessoas em geral. Então, assim, em volta de uma mesa, quando a gente faz comida, eu acho que a gente cria conexões muito poderosas. E eu acho que a história parece triste, mas na verdade é uma história de amizade, mas também do que a nossa profissão faz com o ser humano, sabe? Bonito. A gente passa muito tempo junto, dentro de um restaurante, dentro de uma cozinha. Então, eu digo, eu tenho 4 filhos, que é a minha família. Eu passo muito mais tempo com os meus funcionários, o meu staff, a minha galera na cozinha, do que com a família em si, assim. É muito tempo que a gente passa dentro de um restaurante. Escala de trabalho que era absurda. E 7 dias por semana, né? O IC abre de segunda a domingo. O Tapo abre de terça a domingo. Mas é isso, a gente passa muito tempo junto e cria essa intimidade, né? Cria essa relação familiar mesmo. Tem alguma história que a gente não contou? Para terminar agora o programa? Emocionados? Já estamos, né? Não, tem muita história que a gente não contou e também não poderia. E nem vai contar. Nem vai contar, fica para a próxima, fica para... Só para o programa a partir da 1 da manhã. Não, acho que tem uma coisa interessante também. A gente estava em Londres em 1999, muito antes de você nascer, no caso. Né? Quase. Mas já existia um artefato muito interessante que era uma câmera de filmagem VHS. Super. E a gente resolveu documentar o nosso dia a dia dentro desse apartamento. Vocês já eram blogueiros antes de... Muito antes de existir. Mas a gente não pode... Blogueiros. Não, então... E aí... Eu te devolvi já? Nunca. Tá guardado. Tá com você. E a gente morava, eu, o Beni, o Daniel Ribeiro, que hoje mora em Londres. Portugal? Foi em Portugal. Ou em Londres. Londres, né? Eu acho que Londres. E um americano, chamava David. E tinha um outro americano que vivia lá com a gente, o Mike, e a gente se filmava o dia inteiro. As coisas que a gente filmou tinha muita coisa interessante. Mas, na volta, o Beni ficou com essa fita e passou para DVD. E esse DVD existe. Quem sabe um dia... O DVD eu te dei. Não me deu. Eu não te dei as fitas originais. Em algum lugar tá. Mas... Quem sabe um dia a gente libera cenas dessa fita. Era muito legal. Nossa, amei. Era muito legal. Olha, gente, foi uma honra ter essa dupla aqui comigo hoje. Obrigado. O programa foi sensacional. Obrigada, Beni. Obrigada, Mifano. Uma aula de gastronomia, arte, negócio, propósito. E, para mim, aprender com líderes, chefes como vocês é sempre uma honra. Obrigada mesmo. Obrigado pelo convite, mano. Valeu, André. Eu que agradeço. É isso. Ó, se você também curte história de quem transforma paixão em estratégia, já se inscreva no canal e compartilhe esse episódio. Até a próxima, com mais ingredientes que fazem a gastronomia brasileira ferver muito. Beijo. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.